Olá, meus amigos, muito boa noite a todos. Hoje é o dia 15 de agosto de 2025. Eu sou o professor Jean Alves Cabral e nós estamos reunidos nesse momento às 20 horas e 42 minutos para iniciarmos mais uma aula sobre um tema extremamente amplo e que trata de uma questão polêmica, complexa para muitos, mas conforme vai se estudando, vai se entendendo e vai se percebendo que o que é complexo deixa de ser complexo quando você começa a estudar. E o nosso tema é a pré-existência do espírito. Que espírito de cada um de nós antes de entrar no corpo que nós ocupamos. Não é uma aula isolada, é uma aula que faz parte de um conjunto de aulas. Então, uma pauta vai complementando a outra, porque é um tema, repito, complexo para muitos, abrangente, e que demanda muita reflexão para entender tudo que está envolvido no cenário da pesquisa. Nós usamos rigorosamente a Bíblia como referência absoluta de nossas considerações e, baseada nela, nós utilizamos uma regra que é da própria Bíblia, que está em Isaías, no capítulo 28, no versículo 10 e o versículo 13, onde diz um pouco aqui e um pouco ali. Regra sobre regra, mandamento sobre mandamento, texto sobre texto. Você tem na Bíblia uma revelação do Espírito de Deus para a humanidade. E por este critério, que está em Isaías 28, verso 10 e verso 13, de que você só vai entender as Escrituras comparando coisas espirituais com coisas espirituais, como está escrito em 1 Coríntios, no capítulo 2, no versículo 10, até o versículo 13, 1 Coríntios 2, verso 10 a 13, que as coisas espirituais se revelam espiritualmente no conjunto do seu universo fechado. Não é possível entender nada sobre a Bíblia se você traz para a reflexão sobre os seus temas o Bhagavad Gita, o Alcorão, a doutrina de Buda, um livro espírita, aí vira bagunça. A Bíblia, ela se fecha dentro de um pacote de identidade, coerência, transparência e compromisso com aquilo que ela mesma revela. E isso torna o cristianismo uma religião extremamente consistente, porque é fundamentado nesse princípio, nessa base. Daí eu usar uma expressiva quantidade de versículos bíblicos ao longo das minhas exposições e me manter extremamente preso aos textos bíblicos e fugir de qualquer coisa que não esteja dentro desse pacote objetivo. Dito isto, então passo ao compartilhamento da minha tela com os colegas que estão ao vivo e aqueles que vão assistir no segundo momento, vão poder acompanhar aqui. E com esse compartilhamento de tela também abro a Bíblia Português, que é a base que eu gosto demais de utilizar, que é essa que já está aí na tela. Está entrando aí. Isso, essa aqui. Eu gosto dessa base que me facilita muito. E nós vamos nos lançar nesse momento a algumas considerações muito importantes. E eu quero começar essas considerações. Eu tenho muitas anotações, eu dificilmente trago tantas anotações. Eu normalmente, as aulas anteriores, praticamente quase todas, são feitas de memória. Mas hoje eu estou desde 5 horas da tarde revirando meus alfarrábios, os meus papéis por aqui, e encontrei muita coisa que tem passado despercebida, então vou trazer agora. Eu quero iniciar essa nossa investigação trazendo para a análise dos diletos amigos isto aqui, a palavra estrelas. E alguns vão achar isso esquisito, mas já já vai se configurar por quê. A primeira consideração. Eu vou puxar aqui algumas passagens que vão nos ajudar a entender. Notem. Primeira passagem está em Jó. Vamos à Bíblia diretamente. Jó, no capítulo 38. Deixa eu só ampliar bastante aqui para que o verso fique pronto. Jó, vamos aqui ao livro de Jó, o capítulo 38. Essa passagem é muito importante, porque ela vai fundamentar uma série de considerações que faremos hoje nessa aula. Jó, capítulo 38.
e eu vou diretamente ao capítulo inteiro. Está aqui, Jó 38. Vou pegar o versículo 4 para que a gente possa entender o contexto. Vejam. Iniciando no versículo 1. Então, eis que Deus respondeu a Jó do meio de um tufão e indaga. Então, Deus vai falar com Jó, diz o capítulo 38, versículo 1. No versículo 4, Deus vai fazendo uma série de perguntas a Jó, considerações, e diz: onde estavas tu quando eu lançava os alicerces da terra? Conta-me, se é que tens verdadeiro entendimento. Quem determinou os limites das dimensões da terra? Talvez tenha esta resposta. Ou quem sabe estendeu sobre a face da terra o cordel, a linha de medir. E quanto aos seus fundamentos, sobre o que foram assentados? E quem colocou a angular, a pedra fundamental? Enquanto os luzeiros matutinos, como a alva, atenção aqui, juntos cantavam, e todos os anjos, filhos de Deus, bradavam de júbilo. Então, acabamos de ter uma informação importante aqui. A informação importante, eu vou deixar essa palavra estrelas aqui em cima. Isso é estratégico para a exposição. Eu vou pegar essa ponte aqui. Tem algum colega? Peraí, tem um colega aqui tentando entrar. Tá tudo certo. Vamos aqui. Eu vou abrir aqui um segundo painel, como se estivesse no quadro branco, né? Trabalhando na sala de aula. Vou abrir aqui um segundo e vou colocar aqui uma linha do tempo. Notem. Vejam uma coisa. Quando Deus, muita atenção a isto aqui. Quando Deus criava a terra, os anjos, filhos de Deus, cantavam. Vamos ler de novo, para não ficar dúvida nenhuma. Está em Jó, capítulo 38. Vamos voltar aqui a passagem. Jó 38, versículo 7. Nós já vimos desde o início, começando no versículo 4, onde ele diz: onde é que você estava quando eu estava criando a terra? Está aqui, os alicerces da terra. Está no verso 4. E ele vai perguntando e diz: quem estendeu o cordel? Porque Deus mediu o tamanho da terra. E colocou uma pedra angular, uma pedra fundamental, quando começou a construí-la. E ele diz que quando fazia isso, luzeiros matutinos, ou estrelas matutinas, como a alva, juntos cantavam, e todos os anjos, filhos de Deus, bradavam de júbilo. Eu estou usando aqui a King James, como vocês estão vendo aqui, atualizada. Eu vou fazer uma mudança e vou para João Ferreira de Almeida. São muitas traduções que nos ajudam a entender profundamente o texto. Mudei para João Ferreira de Almeida, o mesmo capítulo, e vou no versículo 7. Quando juntas cantavam as estrelas da manhã, de João Ferreira de Almeida, e todos os filhos de Deus bradavam de júbilo. Então, juntando os dois textos, eu tenho com convicção, quando Deus criava a terra, os anjos, que são chamados de estrelas da manhã, ou estrelas da alva, se usarmos a King James, e diz que todos os filhos de Deus, todos os filhos de Deus, cantavam. Está em Jó, capítulo 38, versículo 7, obviamente começando no versículo 4, e eu estou usando King James, versão King James Version, e João Ferreira de Almeida. Duas traduções de excelente qualidade, utilizadas por praticamente todos os teólogos,
no seu estudo diário. Então vejam que anjos são chamados aqui de estrelas da manhã. Eu vou subir aqui para esse outro gráfico e vou escrever assim: estrelas são anjos. E vou deixar essa primeira passagem aí. Isso está em Jó, que para não ter dúvida, Jó 38, versículo 7. Agora nós vamos visitar Daniel. Vamos a Daniel. Eu vou utilizar em alguns momentos aqui. Daniel. Vou ao capítulo 8. Estou no capítulo 8. Eu não vou interpretar e tratar do capítulo 8 com detalhes. Eu quero apenas expressões muito específicas sobre estrelas. Então, aqui em Daniel, nós temos o profeta Daniel tendo uma visão. Apareceu uma visão a mim, Daniel, depois daquela que me apareceu no princípio, e ele vai começar a explicar. E a visão vai se transcorrer numa série de questões. Eu tenho uma aula inteira sobre isso, numa coleção de 21 aulas, que é da área de profecias. E, obviamente, quem tiver interesse poderá acessar isso no nosso canal aí no YouTube. Mas, nesse momento, eu não quero tratar desse assunto de Daniel 8. O que eu quero é isso que nós vamos ver aqui. Na interpretação da profecia de Daniel 8, num determinado momento, se fala assim, que de um dos chifres, ainda de um deles saiu um chifre pequeno, o qual cresceu muito para o sul, para o oriente e para a terra formosa. E aqui está falando do surgimento do Império Romano. E aí diz assim, e que este poder, que a gente na interpretação da profecia vai saber que é o Império Romano, diz que esse poder, esse chifre pequeno, se engrandeceu até o exército do céu e lançou por terra alguma das estrelas desse exército e as pisou. Isso em Daniel, capítulo 8, no versículo 10, estrelas do exército celeste foram pisadas. Ora, é óbvio que o Império Romano não pisou o céu. Isto não precisa nem de muita discussão para entender que nenhum exército pôde pisar seus pés no trono de Deus, no céu, lá onde o Todo-Poderoso, o Altíssimo, habita. Isto é impossível. Então, a interpretação ali é muito óbvia. As estrelas do céu, estrelas do exército, são os filhos de Deus que estavam no povo de Israel. E o Império Romano realmente fez isso na prática. Mas o ponto que me importa aqui é observar que estrelas do céu são aplicáveis, essa expressão é aplicável a seres humanos que representam na terra a representação de Deus no céu. A representação de Deus no céu, na terra, foram pisadas esta ponta pequena. E aí está. Sim, ele se engrandeceu até o príncipe do exército. Que exército? O exército do céu. Já foi dito aqui. E lhe tirou o holocausto contínuo e o lugar do seu santuário foi deitado abaixo. Quem foi que destruiu o santuário de Israel? Que está até hoje decaído. Até hoje, foi tudo destruído. Hoje, no lugar do santuário, você tem ali uma mesquita muçulmana. O santuário de Israel, cadê? Quem derrubou aquilo? Foi no ano 70. O general Tito, de Roma, destruiu. E quem foi que matou Jesus Cristo? Que é o príncipe do exército do céu. Está aqui. Sim, esse poder se engrandeceu até o príncipe do exército, ele tirou o holocausto contínuo, portanto, acabou com a religião de Israel, e o seu santuário foi destruído. E o exército lhe foi entregue, juntamente com o holocausto contínuo por causa da transgressão. Lançou a verdade por terra e fez o que era do seu agrado e prosperou.
O ponto que eu quero aqui não é o Roma, a guerra, não é isso. É observar que o exército do céu, nesta passagem, ele é chamado de algumas estrelas. Está aqui, ó. Estrelas. Então, volto para as nossas anotações. Daniel 8, versículo 10. Eu venho aqui de novo e escrevo. Daniel 8, versículo 10. Estrelas podem ser entendidas como servos de Deus na terra. Servo de Deus na terra, sim, servo de Deus na terra. Acabou-se. Isso aqui é uma outra consideração importante. A palavra estrelas aplicada a seres humanos. Muito bem. Daniel, de novo, ainda Daniel, agora no último capítulo, capítulo 12. Daniel, capítulo 12. Deixa eu fazer até melhor isso. Eu vou botar assim, Daniel 12.7. Desconfigurou. Espera aí, só um minutinho. Daniel, vamos aqui. Daniel 12. Eu estava no Daniel 8. Eu estava em Daniel 8, versículo 7. 8, versículo 7. Muito bem. Aí em Daniel 8, 7, eu tenho aqui, ó, palavra por palavra nos originais. Não, eu não quero isso. Eu vou aqui para João Ferreira de Almeida. Daniel 8:7. Vai, meu filho, coopera comigo, me ajude. Não, quando isso acontece, não tem jeito. Tem que vir aqui, abrindo um paralelo. Pronto, agora vai. Daniel. Pronto, agora vai dar certinho. Daniel 12. Daniel capítulo 8. O versículo 7. Daniel 8, 7. E aqui eu tenho uma série de anotações cruzadas que vai me ajudar muito nessa consideração que eu quero fazer. Daniel 7, 8, 4. Daniel 8, versículo 10. Daniel 8, versículo 10. Foi esse que nós vimos agora, há poucos instantes. Daniel 8, 10. Vamos de novo. 8 não é mais o 7, é o 10. Daniel 8, 10. Onde diz que alcançou o exército dos céus e conseguiu atirar na terra alguma das estrelas desse exército. No capítulo 12. Não, tá difícil. Eu não estou achando com facilidade, vou recorrer. Vamos aqui. Eu quero a outra passagem de Daniel que vai falar disso de novo. Estrelas do céu em Daniel. 12, versículo 3. Eu sei que é o 12. O que eu queria era a precisão da passagem. Capítulo 12, versículo 3. Vamos lá. Daniel 12, verso 3. Naquela época, deixa eu ampliar aqui a tela. Naquela época, Miguel, o grande príncipe que protege o povo de Deus, se erguerá em benefício dos filhos do teu povo. E haverá um período de tribulação, opressão e aflição, como nunca houve, desde os inícios das nações até então. Contudo, naquela época, o teu povo, toda pessoa cujo nome está escrito no Sefer, no livro, será liberto. Multidões e multidões que dormem no pó da terra acordarão, uns para a vida eterna e outros para a vergonha e humilhação e para o desprezo eterno. Os que têm o entendimento e são sábios, está aqui, é isso que eu quero, resplandecerão com o fulgor do firmamento. E todos quantos se dedicam a conduzir muitas pessoas à verdade, eu estou dedicado a isso, e à prática da justiça, eu estou dedicado a isso, serão como estrelas
brilharão para sempre por toda a eternidade. Daniel 12, versículo 3. Então, de novo, eu tenho aqui em Daniel 12, versículo 3. Ali, fugiu aqui. Verso 3. Serão como estrelas. Serão como estrelas. A passagem é de uma clareza insofismável. Agora eu vou mais a um verso só, para para nós entrarmos e começarmos a entender uma coisa que vai muito além. Tem muita passagem, eu não vou usar todas elas, senão eu vou levar 10 horas dando aula aqui só sobre isso. Isaías capítulo 34. Isaías capítulo 34. Isaías capítulo 34. O versículo 4. Aproximai-vos todas as nações, a fim de ouvir. Prestai atenção todos os povos da terra. Eis que a indignação de Yahvé é contra todas as nações. Sua ira está contra todos os exércitos humanos. Ele os destruirá. Nenhum guerreiro restará. Ele entregará a todos a matança. Veja bem, aqui está sendo dito que não vai sobrar nada. Nenhuma nação, nada. Todas. Verso 3. Seus mortos serão jogados fora da cidade, e os seus cadáveres exalarão mau cheiro. Os montes se encharcarão do sangue deles. Está falando de todas as nações da terra. Todas. Isso ficou claríssimo no versículo 1. As estrelas dos céus serão todas dissolvidas, e os céus se enrolarão como um pergaminho antigo. Todo o exército de astros cairá como folhas secas da videira e da figueira. Ó, vejam bem, meus queridos amigos, Isaías 34, versículo 4. Isaías, eu vou botar aqui agora. Isaías 34, versículo 4. Aqui, 34, versículo 4. Todas as estrelas cairão e os astros serão derrubados. Eu quero abrir aqui a tela, para eu vir para a tela e eu fazer essa pergunta para quem está vendo aqui. Alguém aqui acha que essas estrelas que vão cair e os astros do céu é o sol que vai cair em cima da terra? Umas constelações aí de estrelas de luz e planetas luminosos vão cair aqui? Não, claro que não. Não preciso nem debater isso. Então, que estrelas é essa que vão cair? E astros? Como é que diz aqui a passagem? Exatamente. As estrelas dos céus serão todas dissolvidas, ou seja, não vão ficar lá. E os céus se enrolarão como um pergaminho antigo. Isso aqui é a segunda vinda de Cristo. E quem são essas estrelas? Os anjos celestiais, os seres espirituais dos céus. Mas esses seres espirituais que nós examinamos aí, esses seres são os anjos. Não há dúvida, porque em Jó 37:8, que nós observamos aqui, ó. Eu lembro, Jó 38:7, nós examinamos logo no início aqui da aula. Os anjos são estrelas da alva. E aqui em Isaías 34:4 está dizendo que todos eles vão cair. A galera imagina que aqui está sendo falado de estrelas como se fossem planetas, sol, constelações. Não. Estrelas, aí Isaías 34:4,
aí está sendo dito que todos os seres dos céus sairão de lá. Todos eles. E serão derrubados. Esta é uma linguagem para dizer que todos terão que vir aqui. Vou segurar esta argumentação das estrelas, não vou mais falar disto agora, e vamos abrir aqui um novo painel para que a gente possa aperfeiçoar o entendimento. E eu vou voltar a isto aqui daqui a pouco. Isso é estratégico. Muito bem, vamos abrir a Bíblia em Gênesis, no capítulo 1, e darmos início aqui a uma investigação muito curiosa para alguns e que acredito que será reveladora para outros. Gênesis capítulo 1, versículo 1. Deixa bem grande assim para não ter dúvida. Aqui, ó. No princípio criou Deus os céus e a terra. A terra, entretanto, era sem forma e vazia. A escuridão cobria o mar, que envolvia toda a terra. E o Espírito de Deus se movia sobre a face das águas. Está aqui na King James. Agora eu vou colocar na João Ferreira de Almeida para lermos na outra versão. No princípio criou Deus os céus e a terra. A terra era sem forma e vazia, e havia trevas sobre a face do abismo, mas o Espírito de Deus pairava sobre a face das águas. Gênesis capítulo 1, verso 1 e 2 de novo. Agora, eu quero a leitura desta passagem no que a gente chama de interlinear. Eu acho que é interlinear, deixa eu ver se eu não me equivoco. Está aqui na minha frente, eu posso usar tudo. Isto. Eu quero traduzir para português. Vamos lá. Pronto. Aqui está o texto original em hebraico. Vocês estão vendo nas letras na cor preta. E aqui está na cor, como se fosse um marrom. Criou no começo, agora palavra por palavra. Criou no começo os céus, a terra. Gênesis 1, verso 1. Vamos a Gênesis 1, 2. Percebe como é que é? E assim sucessivamente. Então é isso mesmo. O texto está dizendo que no princípio criou Deus os céus e a terra. A terra, entretanto, era sem forma e vazia. A escuridão cobria o mar que envolvia toda a face da terra. Eu quero vir a minha anotação, agora no segundo gráfico, e lembrar a vocês que nós iniciamos o estudo lendo Jó 37:5, que disse que quando Deus criava a terra, os anjos, chamados estrelas da alva, e todos os filhos de Deus cantavam alegremente naquele momento. Então, os anjos existem antes da criação da terra. Os anjos existem antes da criação da terra. Ficou claro? Olha que coisa curiosa, porque está escrito em Jó 37:8 que eles estavam lá cantando, assistindo. Então, eu venho para cá agora, nesse outro quadrinho aqui, e vou colocar Gênesis 1, verso 1. Deixa eu ver aqui. 1, verso 1, que diz: No princípio, criou Deus os céus com os anjos e os filhos dele e a terra. Está certo? Muito bem. Para que isso fique organizado, olha o que eu vou fazer. Então, agora eu vou tirar aquela primeira passagem que eu tinha colocado e vou colocar ela no lugar certo, que é aqui. Nessa posição. Porque quando Deus criou os céus, ele primeiro criou os anjos nos céus. Mas quando ele vai criar a terra, os anjos estão assistindo.
Ficou claro isso? Acho que ficou, não tem dúvida. Só usando as duas passagens. Os anjos assistiram à criação da terra, mas não à criação dos céus, porque os anjos são celestiais. E onde é que está escrito que os anjos são celestiais? Ah, está aqui na tabelinha anterior. Opa, peraí, que a minha tela, eu acabo de ver que o compartilhamento de tela sumiu. Peraí, que eu vou descobrir o que aconteceu aqui. O compartilhamento de tela, porque... Deve ter mexido em lugar em algum botão. A gente volta. Pronto, estamos aqui de volta. Veja o raciocínio, para não perder a linha do raciocínio. No princípio criou Deus os céus. A gente vai ler já já que também criou a terra. Mas quando criou os céus, ele criou nesse momento os anjos. A terra ele cria depois, por isso que o texto está dizendo. No princípio criou Deus os céus primeiro e a terra depois. Entre a criação do céu e da terra, no meio do caminho, ele criou os anjos. Por quê? Porque Jó 38:7 está dizendo que os anjos assistiram à criação da terra e estavam cantando. Como é que eu tenho certeza absoluta, só usando a Bíblia, de que os anjos são criação celestial? Ah, a gente pega aqui aquelas três passagens, aquelas 4 observações que eu fiz aqui nesse gráfico que está aí na tela. Nós pegamos o mesmo Jó 38:7 e eu botei Daniel 8:10. Diz que, primeiro, Jó 38:7 diz que os anjos são filhos de Deus, estrelas da alva. Daniel 8:10 diz que eles são estrelas. Os servos de Deus são estrelas. Daniel 12:3 também chama de estrelas os servos de Deus. Isaías 34:4 diz que essas estrelas vão cair. Essas estrelas são os anjos, as estrelas da alva. Então eu não tenho dúvida nenhuma dessa linha que está aqui anotada nesse momento no quadro. A criação dos céus implica, entre muitas coisas, a criação dos anjos. Depois Deus cria a terra. Isso está no texto de Gênesis. No princípio criou Deus os céus, é uma coisa, e a terra é outra coisa. São separados. A terra que Deus cria, ela é assistida. Essa criação foi vista pelos anjos e todos os filhos de Deus. E eles cantavam de exaltação, de alegria, vendo a criação da terra. Muito bem. Ficou claro, não tem dúvida. Tá aí, isso aí não tem quem possa derrubar, porque isso aqui é ordem cronológica de fatos. Agora, vamos voltar para o versículo bíblico de Gênesis. Gênesis capítulo 1. Lê aqui. Gênesis capítulo 1:1. Vamos aqui. Então, no princípio criou Deus os céus e a terra. Só que nesse verso já existe uma separação que nós lemos. Vamos ao verso 2. A terra, entretanto, era sem forma e vazia. A escuridão cobria o mar, que envolvia toda a terra. E o Espírito de Deus se movia sobre a face das águas. Bom, vamos entender uma coisa. A terra, entretanto, era sem forma e vazia. Sim, ela estava sem forma e vazia. Por que que a terra estava sem forma e vazia? Por quê? E a escuridão cobria o mar que envolvia toda a terra. Por que que estava assim? Cheio de trevas e escuridão. Nesse momento, eu tenho que abrir ao lado Isaías capítulo 48. Isaías capítulo 48. Aqui, Isaías capítulo 48. E eu vou até o versículo, vê se minha memória está boa, versículo 15. Não, é o 15 não.
É o 13. Eu vou chegar no 15 com certeza. E no 18 especialmente. Mas eu quero isto aqui. Escuta-me, ó Jacó. Eu estou em Isaías, capítulo 48, versículo 12. E daí para baixo, vamos ler. É Deus Pai quem está falando. Escuta-me, ó Jacó, e tu, ó Israel, a quem chamei. Eu sou o mesmo, eu, o primeiro e também o último. Também a minha mão fundou a terra, a minha destra estendeu os céus. Quando eu os chamo, eles aparecem juntos. Ajuntai-vos todos vós e ouvi. Quem dentre eles tem anunciado estas coisas? Aquele a quem o Senhor amou executará a sua vontade contra a Babilônia e o seu braço contra os caldeus. Eu o tenho dito, também já o chamei e o trouxe, e o seu caminho será próspero. Chegai-vos a mim, ouvi isto. Não falei em segredo desde o princípio. Não falei em segredo desde o princípio. Opa! Desde quando? Desde o princípio, os anjos estão acompanhando a criação. Desde o tempo em que aquilo se fez, eu estava ali. Olhe só. Quem está falando aqui é Cristo. Preste muita atenção. Cristo que está falando. Não falei em segredo desde o princípio. Desde o tempo em que aquilo se fez, eu estava ali. Eu é uma personalidade. E agora o Senhor Deus, que é Deus de Cristo, me enviou juntamente com o seu Espírito. Quem é Deus aqui? O Pai. Quem que está falando? Jesus, que é o primeiro e o último. E o Espírito é uma terceira personalidade envolvida. E isso aqui não é trindade, porque o único Deus aqui é o Pai. Não é uma trindade, é uma hierarquia. Alguém está no comando, alguém é supremo, alguém é maior. E ele vai dizer, assim diz o Senhor, o teu Redentor, o Santo de Israel. Eu sou o Senhor, o teu Deus, que te ensino o que é útil e te guia pelo caminho em que deves andar. Se tivesses dado ouvido aos meus mandamentos, então seria a tua paz como um rio e a tua justiça como as ondas do mar. Aí vejam que coisa curiosa. E tudo isso vai se juntar no final. Bom, eu vou descer mais um pouquinho. Ele vai dizer que não há paz para os ímpios. Muito bem. Essa passagem eu preciso anotar no quadro. Tem que anotar no quadro. Quem estava na criação? Além dos anjos. Quem mais estava lá na criação? Segundo Isaías 48, do versículo 12. Eita, atrapalhou todo aqui agora. Do versículo, Isaías 48, do versículo 12 até o 18, estava na criação e participou dela Cristo e Yarua Hakodesh, que é chamado de Espírito Santo. E Deus é o Pai. Vou agora a Isaías, capítulo 45. Desço direto para o versículo 18. Porque assim diz o Senhor que criou os céus, o Deus que formou a terra, que a fez e a estabeleceu. Atenção! Não a criando para ser um caos, mas para ser habitada. Eu sou o Senhor e não há outro. Espera aí, a terra foi criada para quê? Para ser habitada. Terra foi criada para ser habitada. Isaías 45, verso 18. Vamos para cá.
Volta para aqui. Vou botar isso aqui. Isaías 45:18. A terra foi feita para ser habitada e não ser um caos. Porém, você vem em Gênesis, no capítulo 1, verso 2, e diz: a terra, entretanto, era sem forma e vazia. A terra, entretanto, era sem forma e vazia. Eu vou pegar esta frase e vou vir aqui para o Google. Não vou nem inventar muita coisa, vou direto aqui para o Google. E vou escrever assim: na passagem de Gênesis, de Gênesis 1, verso 2, lemos que, abre aspas, existe a possibilidade do versículo dizer que a terra estava sem forma e vazia pelo tempo do verbo no original. E vou perguntar aí a inteligência artificial. A terra era sem forma e vazia, havia trevas sobre a face do abismo, e o Espírito de Deus se movia sobre a face das águas. Estudo do comentário crítico. Vou abrir o comentário crítico. A terra era sem forma e vazia, diz uma citação. Vamos ao comentário explicativo. O primeiro que eu tenho aqui, tem uma série de exposições aqui, como vocês estão vendo. É um texto longo, não vou ler isso aqui tudo, claro que não. Mas eu quero saber se a palavra era sem forma e vazia, se aqui poderia ser lido no hebraico, estava. A terra estava sem forma e vazia. Eu quero saber se isso é possível. E aí você lê. E a terra estava sem forma e vazia. A relação disso com o versículo anterior tem sido objeto de muita discussão. Alguns considerando que há apenas uma conexão muito frouxa e remota entre eles, enquanto outros sustentam que os dois versos não podem ser separados, porque ambos se referem à terra pré-adamita. O que significa isto? Que eu posso entender aqui em Gênesis o seguinte: a terra, entretanto, estava sem forma e vazia, porque Deus não queria que ela ficasse num caos. Está muito lógico. Ora, mas se Deus não queria que ela estivesse como caos, por que a escuridão cobria o mar que envolvia toda a terra? Se era terra, por que era só água? E por que o Espírito de Deus se movia sobre a face dessas águas? Aqui começa, então, uma discussão muito importante, porque o que se defenderá é que, e isto aqui é um ponto central para entender a pré-existência. É fundamental. Se não entender isso aqui, não vai entendê-la nunca. Eu vou trocar a cor e vou colocar aqui para vocês verem como funciona. Notem, cuida. Vamos ver se eu melhoro aqui os gráficos para me ajudar. Aqui. Vejam bem. Vamos ver se eu consigo fazer isso aqui. Tá errado, tá dando errado. Espera aí, só um segundo. Vejam bem, se nós vamos entender isso aqui bem direitinho. Aqui. Vamos ver se ampliando aqui a tela, eu melhoro a visualização de vocês aí. Acho que, pronto, aqui vai dar certo, aqui vai dar certo. Vejam. Notem bastante atenção nisso agora, entre a criação dos anjos e a criação de Adão, houve uma rebelião dos anjos, liderada por Satanás. Porque Adão foi
tentado por alguém que já existia. Então, entre a criação dos céus e a semana em que Adão foi criado, nesse meio termo, houve uma rebelião. Está claro isto? Se alguém aí está ao vivo com a gente tem dúvida, este é o momento de dizer. Se alguém tiver dúvida, aqui mais 4 minutos, uma pausinha de 3 minutos da igreja. Entre a rebelião, entre a criação dos anjos, preste muita atenção nisso aqui, ó. Isso aqui é fundamental entender. Entre a criação dos anjos, quando foi a criação dos anjos? Quando no princípio Deus criou os céus. Mas Deus também criou a terra. Beleza. Só que a terra estava sem forma e vazia. Está aqui, o Gênesis 2. Gênesis, cadê? Volta para cá. A terra, entretanto, era ou estava sem forma e vazia. E a escuridão cobria o mar. No verso 3, vai dizer assim: disse Deus, haja luz, e houve luz. Nesse momento em que Deus diz isso, é o primeiro, aqui vai dizer, verso 4. E viu Deus que a luz era boa, e separou a luz das trevas. Verso 5. Chamou Deus a luz dia, e as trevas chamou noite. Houve então a tarde e manhã, o primeiro dia. Então começa a semana da criação de Adão. Antes desta semana, a terra estava sem forma e vazia. Antes desse momento. O que é que aconteceu entre o momento em que Deus criou os anjos e o momento... Vou botar aqui agora. Cadê? Aqui. Isaías 45. Volta aqui. Aqui. O que aconteceu entre o momento da criação dos anjos, portanto, do céu, e a criação de Adão. Seja lá o que foi, a terra estava vazia, a terra estava vazia e sem forma. E o mar cobria tudo sobre o abismo. Sem entender esta ordem cronológica, ninguém nunca vai entender a doutrina da pré-existência. Porque para entender a doutrina da pré-existência, eu tenho que compreender que todos os filhos de Deus são espíritos criados por Deus. E isso nós vamos ver daqui a pouquinho, porque agora vamos ter uns 3 minutinhos para tomar uma água, ir ali no banheiro e a tela vai ficar aí e já já a gente volta para aprofundar isto. Porque eu estou mostrando, só usando versículos da Bíblia, o lugar em que nós vamos aparecer aí, o que é que aconteceu, exatamente quando aconteceu, para nós compreendermos por que a pré-existência do Espírito é um fato bíblico, mas que precisa estudar do jeito que eu estou mostrando aqui, em ordem cronológica, fatos e dados. Já voltamos já, vamos tomar uma aguinha, 3 minutinhos, estamos de volta. Beleza, estamos de volta. E nosso argumento continua sendo o mesmo. Gênesis capítulo 1, verso 2. A terra, entretanto, era sem forma e vazia. Ora, como a terra podia estar sem forma e vazia, se quando Deus criou a terra na frente de todos os seus filhos, os anjos, a terra foi feita para ser habitada e não um caos. Aí, nós já sabemos que alguma coisa aconteceu
entre o versículo de Gênesis 1, verso 1, e nós sabemos que alguma coisa aconteceu quando nós chegamos em Gênesis 1, verso 2. Porque a terra estava sem forma e vazia. O que aconteceu entre o momento em que os anjos estavam cantando na criação da terra, que foi feita para ser habitada e não vazia, e o que aconteceu que um versículo depois a terra estava sem forma e vazia? Bom, nós já sabemos que entre a criação dos anjos e a criação de Adão, houve uma rebelião dos anjos, liderada por Satanás, porque Adão foi tentado por alguém que já existia. Quando Adão foi tentado, o diabo que apareceu para tentá-lo já existia. Não foi criado ali nos 7 dias da criação para tentar Adão. Então, meus amigos, a terra estava sem forma e vazia, e o mar cobria tudo sobre o abismo, por um motivo. E esse motivo, que vou demonstrar com bastante amplitude aqui, para ninguém ter dúvida, o motivo foi o seguinte: a rebelião, prestem bastante atenção nisso aqui, a rebelião antes da era de Adão destruiu a terra antes de Adão. E Deus colocou tudo debaixo do mar. Aí você vai dizer, não, mas cadê a prova disso? Calma, que já vem texto aí que não é mole. Calma, porque não falta aqui é versículo. Agora eu preciso muito que todos entendam a linha do tempo. Então, vou, por insistência de professor, porque é da minha tarefa como professor, eu vou criar aqui uma linha do tempo para a gente poder entender a coisa toda, senão fica bagunçado. Então, aqui, ó, primeiramente, aqui, eu vou botar essa linha aqui, botei a linha aqui, vamos fazer uma linha robusta, aqui. Agora eu vou botar uma segunda linhazinha, para ajudar a entender passo a passo, aqui, uma linhazinha. Vou botar essa linhazinha aqui com uma marcação um pouco mais ajustada, tá aqui assim. Botei aqui, certo? Vamos ver. Aí eu vou botar uma caixinha para eu poder ir dizendo item por item. Vou abrir a primeira caixinha aqui, ó. Então, no princípio, nota também. No princípio, Deus criou o céu. 3 pontos. Nele, os anjos e todos. Olha aqui. E todos os seus filhos. Esse é o primeiro momento. Aí, vamos botar aqui. 2. Deixa eu marcar aqui. Vamos botar a segunda caixinha aqui agora. Eu vou pegar esse quadrinho, copia, marca, bota para cá, puxa ele para cá. No princípio, criou Deus os céus, não é o céu no singular, é céus, são diversos céus, são camadas. E a terra. Tá certo? No princípio, criou Deus os céus e todos os anjos com ele e a terra. Isto aqui é Gênesis capítulo 1, verso 1. Neste momento, os anjos cantavam alegremente com, de novo, todos os filhos de Deus. Todos juntos cantavam. Mais ou menos. Vamos ao terceiro momento.
marca, bota para cá, puxa a setinha, bota aqui, pega essa caixinha e bota aqui. Opa, aqui não, peraí, errei, aqui. Eita, bagunça. Peraí, que vai dar certo. Deixa eu pegar aqui essa caixinha, pronto, vamos subir. A caixinha para cá. Aqui. O que acontece? E aqui eu vou tirar do vermelho, porque não é o verso da Bíblia. Vou botar em azul. Há uma rebelião celestial. Há uma rebelião celestial. Todos que estudam a Bíblia sabem que essa rebelião celestial, ela vai acontecer antes de Adão ser criado. Porque quando Adão está no jardim, o diabo já chega como rebelde, já era rebelde. Ele já era o maligno. Então há uma rebelião celestial. Ela aconteceu no céu e 3 pontinhos. Atenção. Vamos para cá, bota aqui, clica, bota aqui, atenção. Bota aqui a caixinha, essa outra caixinha para cá. É isso mesmo, quem sabe faz ao vivo, diz aí um pessoal da televisão das antigas. Há uma rebelião celestial. E ela acontece também na terra, atenção, ó, antes de Adão. Como eu sei disto? Como que eu sei disso? Como é que eu posso dizer um negócio desse? Eu posso dizer isto pelo motivo simples e claro, que já foi examinado. Bota aqui, traz para cá, puxa, cria outra caixinha, pega isso e bota aqui. Porque Deus diz em Isaías 45, 18. Cadê? Vamos conferir. Para não dizer bobagem, vamos conferir aqui. Espera um segundo, que vamos ver isso aqui. Para conferir, para não falar bobagem e dizer com segurança. 45, verso 18. Porque assim diz o Senhor que criou os céus, o Deus que formou a terra, que a fez e a estabeleceu, não a criando para ser um caos. Ele não criou para ser um caos, mas para ser habitada. Eu sou o Senhor e não há outro. Então, peraí, volta para cá. Isaías 45, já disse, porque Deus diz aí que ao criar a terra, a fez para ser habitada. Prestem muita atenção, gente, senão isso aqui se perde e o camarada não vai entender pré-existência nunca. Aí eu pego isso aqui, marco de novo, boto para cá e puxo para cá. Veja só. E vou pegar essa caixinha e boto aqui. Pá, botei aqui. Agora aqui fecha. O gráfico termina aqui. Veja como é que ele termina. Mas em Gênesis 1, verso 2, diz: a terra, entretanto, estava sem forma e vazia. Como que a terra podia estar sem forma e vazia? Se quando os anjos viram ser construída, ela estava bonita. E aí você tem Adão é criado. Existe algo que aconteceu entre a criação da terra aqui, quando os anjos cantavam, e quando a terra foi refeita para Adão. Entenderam isso? Não é confuso, é simples, é um passo a passo. Tá aqui, ó. Gênesis 1:1, no princípio criou Deus os céus.
Beleza, isso aqui nós já entendemos. E lá ele fez os anjos. Beleza, nós já entendemos. Quando ele fez os anjos, quem é que estava com ele? Nós já sabemos que era Cristo e Arua Hakodesh, que é chamado Espírito Santo. E Deus é o único Pai, e Pai é o único Deus. Pronto, acabou. Aqui já matou Trindade, já matou essa baboseira toda. Aí vamos adiante. Quando Deus criava a terra, os anjos, que são estrelas da alva, estavam cantando, junto com todos os filhos de Deus. Todos estavam cantando. Quando Deus criou a terra. Não é quando ele criou Adão e Eva. Não é quando ele criou Adão e Eva que eles estavam todos cantando. Por que não era? Porque quando ele cria Adão e Eva, Satanás já era o rebelde. Satanás já era o inimigo. E Satanás antes era a estrela da alva, a estrela da manhã. Vamos abrir a nossa Bíblia em Isaías capítulo 14. Já estou aqui, Isaías capítulo 14. Isaías capítulo 14. Vejam como é claro. Ah, não quero aqui, eu quero na King James. Aqui. King James. Isaías, eita, saltou, foi lá para o outro lado. Espera aí, Isaías capítulo 14. Notem bem. Quem é esse anjo? Rapaz, não é possível um negócio desse, não. Eu não consigo abrir o texto no lugar que eu quero, mas que irritação baba. Agora vai. Isaías, capítulo 14. Ok, agora vai. Você está doido? Não é possível. Pronto, eu quero o capítulo de Isaías 14. Eu não quero versículo. Olha aqui, ó, Isaías 14 inteiro. Vou abrir na tela. Vejam. Notem o verso 12. Está aqui na tela. Como foi que caístes dos céus, ó estrela da manhã, filho da alva, da alvorada? Como foste atirado à terra, tu que derrubavas todas as nações? Afinal, tu costumavas declarar em teu coração: hei de subir aos céus, erguerei o meu trono acima das estrelas de Deus. Acima de quem? Das estrelas. Ai, que curioso. Eu me estabelecerei na montanha da Assembleia, no ponto mais elevado de Zafon, o alto do norte, o Monte Santo. Subirei mais alto que as mais altas nuvens, tornar-me-ei semelhante ao Altíssimo. Contudo, às profundezas do Sheol da morte, foste precipitado, lançado foste no fundo do abismo. Opa, de quem é que nós estamos falando? Estamos em Isaías, capítulo 14, e você está vendo uma descrição de quem é Satanás, o diabo, na palavra de Deus, explicando como é que... Aqui, ó. Como foi que caístes dos céus, ó estrela da manhã? A expressão estrela da manhã, filho da alva, significa Lúcifer, em latim. Filho da alvorada, como foste atirado à terra, tu que derrubavas todas as nações? Que nações? As 70 nações celestiais. Afinal, tu costumavas declarar em teu coração: hei de subir até aos céus, erguerei o meu trono acima do quê? Das estrelas de Deus. Eu me estabelecerei na montanha da Assembleia, no ponto mais elevado de Zafon, o alto do norte, o Monte Santo. Subirei mais alto que as mais altas nuvens, tornar-me-ei semelhante ao Altíssimo. Contudo, às profundezas da morte e da desgraça, foste precipitado, lançado foste no fundo do abismo. Peraí, volta pra cá. Cadê a minha? Quero a minha tabelinha aqui. Olha a minha tabelinha. Quando é que esse anjo chamado Estrela da Manhã, Lucifer, o Satanás, disse aquilo que está lá? Eu tenho que vir aqui agora e escrever. Onde é que ele diz?
Olha, no princípio criou Deus, ele não disse aqui nesse primeiro quadrinho. Também ele não disse quando a terra estava sendo criada. Não pode ter sido aqui. Então só pode ter sido aqui. A rebelião celestial. É aqui que Isaías 14, do verso 12 até o verso 17, vai entrar. Lúcifer diz que é o bicho papão. Ele diz que ele é o cara, é o bichão mesmo, e que ele vai fazer, vai acontecer e vai botar para moer. É aqui que diz. Mas quando ele fez isso, aqui diz que ele foi lançado no abismo. Onde é que está escrito? Pelo amor de Deus, está aqui, ó. Quando ele estava dizendo isto, veja só, preste atenção nos tempos dos verbos. Aqui é palavra. Palavra depende de verbo, de tempo. Subirei mais alto que as mais altas nuvens, tornar-me-ei semelhante ao Altíssimo. O meu trono, vou erguer o meu trono acima das estrelas de Deus. Ele não está interessado em Adão e Eva. Não tem Adão e Eva aqui. Nesse momento aqui que você está lendo, não tem Adão e Eva. Aí ele diz aqui, Deus vem e diz, contudo as profundezas da morte foste precipitado no passado. E foste lançado no fundo do abismo. Quando é que ele foi lançado no fundo do abismo? Ele foi lançado no fundo do abismo nesse momento aqui, ó. Dessa setinha aqui, ó. Tá vendo que eu tô mexendo aí, ó, na tela do quadro? É a número 3 aqui, ó. Ele foi lançado aqui, nesse momento. Adão só vai ser criado aqui, ó, lá na frente. Lá na frente, aqui é que vai ser criado Adão. E aí os 7 dias da criação, e papapá, e tudo aquilo. Aí você diz, vamos, mas só tem essa passagem? Não, tem uma outra passagem aqui que é para botar para moer. Está em Ezequiel, essa aqui então é para botar para moer. Ezequiel, o capítulo 28, é de deixar qualquer um doido de ver assim, rapaz, como é que esse doido de pedra faz um negócio desse. Fez, ele começou essa loucura. Está aqui, ó. Veio a minha palavra de Yahvé ordenando, ó filho do homem, ergue, pois, um grande lamento sobre o rei de Tiro, e diz-lhe, assim declara o Senhor Deus. Preste atenção, ele está falando com o diabo. Preste atenção, aqui ele está falando com o diabo. Não é com um rei humano. O diabo estava controlando, possuiu o corpo do rei de Tiro. E aí Deus vem e diz, tu eras o modelo da perfeição. Alguém acha que o rei de Tiro, que fazia cocô, fazia xixi, que morria, era esse modelo da perfeição? Continua. Repleto de saber e magnífico em beleza. Portanto, vocês já ficam avisados que todo mundo fica por aí mostrando o diabo como se fosse chifrudo, com um pé de não sei o quê, de bode, tal. Isso é tudo otário, não entende nada da escritura. O cara que está sendo analisado aqui, o próprio Deus Pai está dizendo que ele é um ser repleto de saber e magnífico em beleza. Em algum momento do passado, ele foi modelo de perfeição. Então, não é um bicho feio, com os olhos soltando fogo, os dentes de Drácula, de vampiro. Isso é tudo baboseira de gente que não lê nada, não sabe nada e fica acreditando em tolice. Vamos para as escrituras. Estiveste no Éden. Alguém acha que o rei de Tiro esteve no Éden, lá no início? Claro que não. Delícia, jardim de Deus. As mais lindas e perfeitas pedras preciosas adornavam a tua pessoa. Deus está falando com o diabo. Isso aqui é um capítulo de Deus falando com o diabo. Ezequiel 28, verso 12. Quais são as pedras que tinha no corpo do cara? Ele se vestia de sárdio, topácio, diamante, berilo, ônix, jaspe, safira, carbúnculo, esmeralda e outras. Seus engastes, guarnições e outras joias eram feitos com ouro puro. Tudo foi preparado para ti no exato dia em que foste criado. Ele foi criado antes de Adão ou depois de Adão? Todo mundo está entendendo que ele foi criado antes de Adão. Além disto,
foste também ungido como querubim guardião. Pronto, está aprovado que ele está falando com o diabo. Não está falando com o rei de Tiro, que foi um rei que teve lá numa terra. Ele está dizendo que Satanás possuiu o corpo do rei de Tiro. E Deus, falando em direção ao rei de Tiro, falava ao espírito que estava dominando o corpo do rei de Tiro. E está dizendo, também foste ungido como querubim guardião. Afinal, foi precisamente para essa função que eu te designei. Quem é Satanás? Foi alguém criado para isso que tu está lendo aí. Estiveste também no monte sagrado de Deus e caminhavas entre pedras resplandecentes. O cara andava na luz do fogo devorador do próprio Eterno. Naquele tempo eras perfeito e irrepreensível em teus sentimentos e atitudes. Desde o dia em que foste criado. Então, desde que ele foi criado, ele era um cara correto. Até que se observou malignidade em ti. Em algum momento, ele se tornou maligno. Ele foi criado perfeito, com todas essas coisas lindas que você viu aqui. Mas aí no verso 15 diz que num certo momento, ele se tornou maligno. E aí diz... Como que ele pode ter feito isso? O verso 16 explica. Por intermédio dos teus muitos negócios em toda... Aonde? Aonde? Em todo o quê? Em toda a terra. Mas Adão não tinha sido criado ainda quando ele se rebelou. Então a terra já foi habitada antes de Adão. E Satanás fazia negócios em toda a terra. Havia aqui alguma coisa. Encheste teu coração de arrogância e brutalidade e pecaste. Por este motivo eu te lancei profanado e humilhado para longe do monte sagrado de Deus. Eu mesmo te expulsei, ó querubim da guarda, do meio da glória das pedras fulgurantes. O teu coração tornou-se altivo e soberbo por causa da tua impressionante formosura. Alguém aqui tem dúvida de que ele é lindo? E corrompeste a tua sabedoria por conta do teu esplendor e da tua fama. E essa fama ele tinha onde? Em toda a terra, onde ele fazia muitos negócios. E isso era antes de Adão. Por que é antes de Adão? Porque tudo isso que estamos lendo aconteceu antes de Adão. Não tem como escapar disso aqui. É checkmate. Você não tem como botar isso aqui depois de Adão. Porque depois de Adão é só ladeira abaixo. Aí vai dizer, corrompeste a tua sabedoria por causa do teu esplendor, da tua fama. Por isso eu te lancei à terra. Lançou quando? Antes de Adão. Antes de Adão. Mas se ele for lançado na terra e fez de ti um espetáculo e advertência perante reis e governantes. Que reis e governantes são estes? Celestiais. Nações celestiais, por meio dos teus muitos atos malignos e pecaminosos e de tua injustiça e desonestidade nos negócios e comércio, profanaste até os teus próprios locais sagrados de culto. Por isso, fiz sair de ti mesmo um fogo tal que te consumiu e te reduzi a cinzas jogadas ao chão, à vista de todos quantos estavam contemplando todos esses acontecimentos. Então veja. Ele estava fazendo negócios na terra antes de Adão ter sido criado. Isso não há dúvida. Então, estou em Ezequiel, capítulo 28, do verso 12 até o verso 18. Eu venho para cá e acrescento aqui que ele, Isaías 14, verso 12 a 17, diz que Lúcifer, diz a passagem, Lúcifer diz aí que é o bicho-papão. Ele que dizia que era o bicho-papão. E fazia negócios na terra. E se lascou. Foi isso aí que aconteceu. Ele se lascou. Ele se lascou porque ele andou fazendo coisas que eram indevidas. E para você entender quais são, leia. Aqui eu vou botar de novo, peraí. Deixa eu botar aqui certinho, para todo mundo depois ficar sabendo. Ezequiel, capítulo 28, do versículo 12,
Ezequiel 28, verso 12 até o 18. Está aqui tudo esclarecido passo a passo. Porque fica a galera falando um monte de besteira, um monte de bobagem, sem entender nada, porque não estuda a coisa calmamente, pedacinho por pedacinho, encaixando no tempo. Porque você tem que organizar a coisa. Tem que ler com amor, com devoção, buscando o entendimento. Não, eu quero saber o que a igreja A, a igreja B, a igreja C diz. Você não vai chegar a essa compreensão aqui nunca, porque você não quer estudar, você quer uma liçãozinha que já te diz tudo e cala a boca, e se você contestar, você é um idiota, um babaca, um apóstata, um filho do cão, uma desgraça dessa aí. Não tem nada a ver. Não tem absolutamente nada a ver. Você está vendo a lógica da coisa. Satanás, ele fazia negócios na terra e ao mesmo tempo em que fazia esse negócio na terra, ele estava atuando no trono de Deus. É ao mesmo tempo. Está em Ezequiel 28, 12 a 18. Então isso foi nessa época aqui, ó, desse pontinho aqui, nessa época. Não foi aqui que Adão nem criado ainda foi. Quando ele começa a fazer essa balbúrdia aqui, desse terceiro pontinho, eu vou até mudar de cor, para não ter nem como confundir, não ficar falando pontinho. Pera aí, aqui, ó, clica aqui, vou mudar esse negócio de cor, vou botar essa coisa aqui, ó. Pronto, pontinho vermelho. Aqui foi um momento brabo. O que acontece? Acontece essa questão toda na Terra, antes de Adão. E aí, eu estou mostrando como é que eu sei disso, e aí, nesse momento, aqui, todos, olha aqui, ó, vou botar em vermelho. Aqui, nesse momento aqui, exatamente aqui, todos pecaram e destituídos foram da glória de Deus. Todos pecaram e destituídos foram da glória de Deus. Isso aqui está escrito em Romanos, capítulo 3, o verso 23. Foi aqui. Quem é que são esses todos que pecaram? Quem são esses todos que pecaram? Esses que pecaram, você só vai compreender. Eu vou ter que diminuir só uma coisinha de nada aqui, o gráfico. Pronto, só para fazer um ajuste, para eu melhorar aqui a exposição. Como é que você vai saber quem são esses que pecaram? Só tem uma maneira de saber quem são esses que pecaram. Espera aí, deixa eu ajeitar esse quadradinho aqui, para eu botar aqui bem certinho, para a gente ter a clareza do tema. Vou puxar isso e botar aqui, ó, bem aqui, ó. Como que eu posso saber quem são todos esses que pecaram? Presta atenção, que aqui é onde a coisa fica show de bola. Muito massa isso aqui. Vou botar aqui na fonte 10 para me facilitar. Apocalipse, capítulo 12. Você bota aqui Apocalipse, capítulo 12. E vamos para a Bíblia. Vamos de novo, botar aqui a Bíblia na veia o tempo todo. Pula para Apocalipse aqui, vamos lá. Oh, solta, vai. Apocalipse. Deixa eu ver quanto tempo eu tenho. Para ver se eu... ainda tranquilo. Apocalipse, eu quero o capítulo 12. Vamos lá, meu amigo, me ajude aí. Vamos. Capítulo 12 de Apocalipse. Preste bastante atenção. Você vê onde é que se encaixa as coisas. Eis então que surge nos céus Eu estou na King James e eu vou utilizar, nesse momento, eu quero usar a João Ferreira de Almeida, porque eu acho a linguagem mais simples. A King James é muito elegante. Eu quero uma coisa bem assim, direta e rápida. Viu-se um grande sinal no céu. Uma mulher vestida do sol, tendo a lua debaixo dos seus pés, e uma coroa de 12, o quê? Estrelas. As estrelas representam os filhos de Israel, os 12 da tribo de Israel. Está lá no sonho de José. Meu pai, eu vi num sonho que 11 estrelas estavam ajoelhadas diante de mim. Estrelas, porque nós já fomos estrelas. Nós, que estamos nesse corpo miserável, nós já fomos filhos de Deus iluminados como estrelas. E eu vou mostrar agora como é que nós nos lascamos tudinho. Então,
uma coroa de 12 estrelas sobre sua cabeça. E estando grávida, gritava com as dores de parto, sofrendo tormentos para dar à luz. Isto aqui tem a ver com Israel. Viu-se o sinal no céu, a nação de Israel. E ela estava grávida e Cristo ia nascer. Gálatas 4, verso 4, vai dizer que Cristo, vindo à plenitude dos tempos, veio Jesus, nascido de mulher, nascido debaixo da lei. Agora vamos ao que interessa aqui no estudo de hoje. Viu-se também outro sinal no céu. Eis um grande dragão vermelho que tinha 7 cabeças e 10 chifres, e sobre as suas cabeças 7 diademas. A sua cauda levava após si a terça parte das... De quê? Estrelas do céu. E ele lançou elas sobre a terra. Não foi Deus que lançou. É só ler o verso. E o dragão parou diante da mulher que estava para dar à luz, para que, dando ela à luz, levasse o filho. Esse trecho que para aqui está dizendo que o diabo arrastou 1/3 das estrelas do céu. E aí todo mundo diz que estrelas são anjos. Todo mundo diz. Só que os anjos que estão com o diabo, eles só vão aparecer aqui na frente, ó. E deu à luz um filho, um varão, que há de reger todas as nações com vara de ferro. O seu filho foi arrebatado para Deus e para o seu trono. Só depois que Jesus foi entronizado no trono, só depois é que você vai ver. Então houve uma guerra no céu. Miguel e seus anjos batalhavam contra o dragão, e o dragão e seus anjos batalhavam, mas não prevaleceram, e nem mais o seu lugar se achou no céu. O diabo só é derrotado nos céus aqui. Aí você vai perguntar, mas peraí, então tem uma coisa muito errada aqui. Como é que ele só foi derrotado depois que Jesus subiu para o trono, se aqui foi dito anteriormente que ele foi lançado na terra aqui, ó. E ele andava fazendo negócios, inclusive, na terra, porque existia alguma coisa aqui antes. Mas se ele só foi derrotado lá na frente, lá quando Jesus vai nascer, só depois que Jesus ressuscita, sobe para o céu, como é que é isto? Aí você vai aqui em Romanos, no capítulo 8, que vai ligar tudo e mostrar como funciona. Romanos, clica aqui no capítulo 8, e quando você vai descendo aqui no capítulo 8, você vai chegando aqui no versículo, pois tenho para mim que as aflições desse tempo presente não se podem comparar com a glória que em nós há de ser revelada no futuro. Porque a criação, presta atenção aqui, a criação aguarda com ardente expectativa a revelação de quem? Dos filhos de Deus. Porquanto a criação ficou sujeita à vaidade, não por sua vontade, mas por causa daquele que a sujeitou, na esperança de que também a própria criação há de ser liberta do cativeiro da corrupção, para a liberdade da glória dos filhos de Deus. Quem foi que escravizou a criação da terra? O diabo. Quando foi que ele fez isso? Quando ele venceu Adão, lá no Jardim do Éden. Aí você vem aqui em Lucas, no capítulo 4, você vem aqui em Lucas, presta atenção, para você entender a linha do tempo. Você vem em Lucas, capítulo 4, você clica aqui, Lucas, capítulo 4, versículo 4, tá aqui, Então o diabo, levando Jesus a um lugar muito alto, mostrou-lhe num relance todos os reinos de onde? Deste mundo. E disse-lhe, dar-te-ei toda a autoridade e glória destes reinos. Atenção, porque me foi entregue. E a dou a quem eu quiser. Se tu me adorares, será toda tua. Aí, meus amigos, volta para o gráfico, para você entender. Essa passagem em que Adão aqui é criado e é derrotado, vou abrir isso aqui agora. Onde Adão foi derrotado e Satanás se tornou o representante da terra diante de Deus. E por isto podia voltar
aos céus. Aí você diz, onde é que está escrito isso? Está aqui, Jó, capítulo 1. Você vem aqui em Jó, capítulo 1. Presta atenção, para você pegar como é que é o jogo. Está aqui tudo revelado. Havia um homem na terra de Uz, cujo nome era Jó. Era homem íntegro e reto que temia Deus e se desviava do mal. Nasceram-lhe 7 filhos e 3 filhas, ele tinha bois, jumentos, etc, etc, etc. Isso, verso 6. Ora, chegado um dia em que os filhos de Deus vieram apresentar-se perante o Senhor, veio também Satanás entre eles. Onde é que esses filhos de Deus foram se apresentar? Quem são esses filhos de Deus? Anjos celestiais. Foram se apresentar onde? Diante do trono do Deus Todo-Poderoso no céu. Satanás também apareceu por lá. O Senhor perguntou-lhe a Satanás, de onde vens? Ou seja, o que você está fazendo aqui? Se eu já te expulsei. Aí você diz, expulsou quando? Expulsou aqui, meu querido, presta atenção aqui, ó, em Ezequiel 28, 12 a 18, aqui, ó, explica aqui, ó, ele já tinha sido expulso. Bem antes, lá atrás, ele tinha sido expulso. Ele andava fazendo negócios na terra. Aí você diz assim, como assim fazendo negócios na terra? É o tal da Atlântida. Já ouviu falar no tal de Atlântida? Que às vezes aparece num texto perdido aqui e acolá. Ó, aqui, ó. Existiu Atlântida. Aqui, ó. Não é antes do dilúvio, não é depois de Adão, é antes de Adão. Antes da terra ficar sem forma e vazia. Deus botou tudo debaixo d'água. Por isso que os oceanos não são entendidos como sepulcro. Eu tenho aqui algumas passagens, mas deixa eu só fechar isso aqui. Aí, Apocalipse 12 mostra que Satanás recuperou a posição, mas note que quando todos pecaram aqui, são espíritos que caíram, não são os demônios que caíram. Os demônios caíram com Satanás. Aqui, os que foram arrastados são aqueles que ele arrastou. Há uma diferença fundamental entre um grupo e outro. Esses que caíram aqui, ó, foram arrastados. E esses aqui somos nós. Esse aqui, ó, somos nós. É aqui que a pré-existência começa a ficar sendo entendida. Por quê? Porque todos os filhos de Deus já foram criados. Deus não está criando novos filhos. Não tem seres novos. Aí vem alguém e diz assim, não, a única criação que teve foi a partir de Adão. E nós estamos em pecado por causa do pecado de Adão. Se nós estamos em pecado por causa de Adão, então, em Ezequiel, então há uma contradição grave na Bíblia. E Deus não é justo, porque aqui em Ezequiel, no capítulo 18, se afirma claramente. Está aqui, ó. Eis que todas as almas são minhas. Como é a alma do pai, assim também a alma do filho é minha. Mas a alma que pecar, essa morrerá. Como é que eu posso pagar pelo pecado de Adão? Fala sério. Deus seria injusto. Ele iria contra a própria palavra dele que está escrita aqui. Isso aqui é mandamento universal. Ele diz, ó, quereis vós dizer, citando a terra de Israel esse provérbio, os pais comeram uvas verdes e os dentes dos filhos se embotaram? Vivo eu, diz o Senhor Deus, não se vos permite jamais usar este provérbio. Todo mundo que defende que nós carregamos o pecado de Adão, porque nós somos carregadores do Adão pecou, então todos nós caímos da glória. Peraí, como todos nós? Se eu nem existia, ô cara pálida. Se eu nem existia, como é que eu vou carregar o pecado do outro? Quer dizer que meu pai vive num cabaré, bebendo cachaça, aprontando das dele, e é eu que vou pagar? Então Deus não é Deus. E todas as passagens da Bíblia que diz que Deus é justo, joga no lixo e o diabo venceu. Ah, fala sério, tem umas teorias malucas por aí.
Aqui é muito claro. Quando em Romanos 3, 23 diz, todos pecaram e destituídos foram da glória de Deus, eu pergunto, todos quem? Todos quem? Todos os filhos de Deus que pecaram. E eles já existiam. Mas pecaram quando? Quando foram destituídos da glória de Deus. E como é que eu posso ter sido destituído de uma coisa que eu nunca fui instituído antes? Se eu não existia, como é que eu podia estar naquilo? Aqui não tem para onde você correr, porque isso aqui é ordem cronológica dos fatos. É a história da Escritura. Não é uma teoria minha. É simples. Quando você compreende essa janela toda que está aqui, quando você entende, aí você vê que essa passagem, porque Deus disse aqui, ó, em Isaías 45, 18, que ele criou a terra para ser habitada, eu tiro isso daqui desse quadrinho, venho para cá e puxo para cá. Agora, ó a mudança. Eu tenho que tirar de lá e trazer para cá. Por que eu tenho que trazer para cá? Porque eu provei em Ezequiel 28, do verso 12 a 18, que havia negócios na terra que foi criada para não ser um caos, mas para que fosse habitada. E por que é que ninguém nunca entendeu isso? Porque nunca ninguém se deu o trabalho, o serviço de fazer os quadradinhos que eu estou fazendo. Só pode ser por isso, porque eu não acredito que os camaradas estudando para valer não tenham compreendido isso, porque aí é analfabetismo funcional. Agora, poucos versos que eu preciso mostrar aos diletos amigos. Cadê que eu tinha botado aqui? Não, tá aqui nessa outra anotação. Tem aqui 3 passagens importantíssimas que eu tinha separado. Cadê? Tá aqui. Para eu encaminhar o encerramento desse estudo, falta aí 7 minutos. Vejam o que vai aparecer agora na tela. Está aqui, ó. Não quero isso aqui não, quero aqui. Vem, vamos lá. Eclesiastes, aqui. O capítulo 1. Eclesiastes, capítulo 1. Ah, meu filho, me ajuda, vai. A gente ligeiro. Não, King James. Pode ser King James, vai. Eclesiastes, capítulo 1. Está aqui, ó. Estamos em Eclesiastes. Versículo 9. Atenção. O que foi, voltará a ser. O que aconteceu, ocorrerá de novo. O que foi feito, se fará outra vez. Não existe nada de novo debaixo do sol. Aí, o camarada... É porque a gente tem muitos estudos ainda pela frente. Tá certo? Então eu vou pegar esse quadrinho aqui, eu vou tirar ele fora daqui, ó. Vou tirar ele daqui, vou pegar esse aqui e vou puxar para cá agora. E vou colocar aquele que estava ali aqui. E vou puxar para cá. Porque aqui Adão e Eva já foram criados. Então agora eu vou puxar aqui, ó. E agora que eu vou encerrar o estudo, eu estou encaminhando. Tá? Agora eu venho e escrevo assim, ó. Eclesiastes 1:9. Vai acontecer de novo a rebelião. E começou quando Adão caiu. Agora eu vou pegar Eclesiastes capítulo 3, o versículo 15. Eclesiastes 3, o versículo 15. Assim tudo que há, meu amigo Alexandre, veja só, assim tudo que há já havia existido. O que será já existiu antigamente. Deus pode renovar o que já passou. Então eu pego Eclesiastes 3, verso 5 e taco aqui também, só para não deixar ninguém com dúvida. Eclesiastes 3, versículo qual? Versículo 15. Quer dizer, vai acontecer de novo. Aí, eu vou pegar mais uma. Eclesiastes 6, o versículo 10. Ainda dá tempo
Eclesiastes 6, o versículo 10. Olha o que diz aqui, Eclesiastes 6, o verso 10. Ora, esse daqui é para acabar com a raça de vez. Ora, tudo o que existe já recebeu um nome, e já é do conhecimento de todos o que o ser humano é. Não se pode brigar com alguém mais forte. Tudo já foi nomeado. Aí eu estou em quem aqui? Na King James. Eu quero vir na João Ferreira de Almeida. O mesmo capítulo. Capítulo 6, verso 10. Seja qualquer o que for, já há muito foi chamado pelo seu nome. E sabe-se que o homem, que é homem, e ele não pode contender com o que é mais forte do que ele. A realidade não pode ser destruída. Aí você vem para Isaías, capítulo 65, aqui, voa, estamos chegando perto já do fim, 65, em 3 minutinhos, vai dar certo aqui, Isaías 65, verso 17, pois eis que eu crio novos céus e nova terra, e não haverá lembrança das coisas passadas, nem mais se recordarão. Dá para entender por que a gente não lembra do que aconteceu antes da era de Adão e Eva? Porque tudo está acontecendo de novo e vai ter uma outra criação de novo. Isso está claramente revelado aqui. A coisa é tão séria que você vem aqui em Apocalipse. Vem aqui, Apocalipse. Pena que meu tempo já está esgotando, mas é isso mesmo, faz parte. Vem aqui, Apocalipse 21, versículo 4. Ele enxugará dos seus olhos toda lágrima, e não haverá mais morte, nem haverá mais pranto, nem lamento, nem dor, porque as primeiras coisas são passadas. Aí você vê na arqueologia os caras mexendo no oceano e eles encontram pirâmides gigantescas lá. Você pega a literatura antiga e ouve falar de civilizações antigas e construções gigantescas com milhões e milhões de pedras e tal, e você vai investigar a coisa e você descobre que é impossível que a humanidade consiga construir um negócio daquele. Isso é da época da Terra antes de Adão, quando nós vivíamos num mundo espiritual. E aquelas pirâmides, elas enrijeceram quando a luz e a glória foi retirada. E Deus jogou o mar e tudo virou um abismo. E aí se entende de Gênesis 1, verso 2. A terra, porém, estava sem forma e vazia, porque já tinha sido tudo coberto de água, tudo tinha sido aniquilado. E aí o Espírito de Deus pairava sobre as águas, e Deus, refletindo sobre tudo aquilo, disse: haja luz. E começa a fazer os espíritos começarem a encarnar de novo, e uma nova fase do teste espiritual que nós vimos na aula passada e anterior. Vamos dormir? Tchau, tchau, galera! É muita coisa, continua na próxima aula.